seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço a ajuda do Senhor nesta noite. Eu peço que o Senhor use a boca do pregador. Pai, que o Senhor faça saltar estas palavras da Escritura Sagrada, Senhor. Nos dê sabedoria, entendimento e revelação. Nos instrua, nos fortaleça, nos alimente, Senhor, porque a Tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Meu Deus, derrama o Teu poder. Senhor, capacita cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, no capítulo 1, no versículo 4 em diante. Nós temos o hábito e nós somos instruídos pelo Espírito Santo para expor para a igreja as Escrituras, amém? Nós não trazemos uma ideia, uma filosofia humana, jamais. Não trazemos frases de efeito de grandes pensadores. Nós trazemos a essência da palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Foi a palavra que saiu da boca de Deus. O conteúdo da nossa pregação é a palavra de Deus, amém? É isso que nós expomos, aquilo que o Senhor disse, é isso que nós temos a responsabilidade e o compromisso de fazer. Diz assim o texto: certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes, porquanto João de fato batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás a Israel? E ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria de ressaltar aqui duas coisas. A primeira delas é a obediência daqueles que seguem Jesus. A segunda coisa que eu gostaria de ressaltar é a importância de que nós venhamos entender qual é a vontade de Deus. Por exemplo, aqui está muito claro para nós que o desejo de Deus, a vontade de Deus, ela está expressa para nós, está muito clara. Jesus, ele deixou bem claro que quando eles fossem para Jerusalém e ali ficassem esperando e orando a promessa de Deus, o poder de Deus viria sobre eles na pessoa do Espírito Santo. Jesus disse que derramaria, enviaria o seu poder, o seu Espírito. Que enviaria o seu poder quando o seu Espírito viesse sobre eles. Amém? Nós entendemos aqui que Deus, Ele quer
nos encher da sua presença, do seu poder. Nós entendemos que é a vontade de Deus que todo cristão, que todo crente, ele seja uma pessoa avivada, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Deus, ele não espera, ele não prevê, não é a vontade de Deus que uma pessoa, um cristão, seja uma pessoa vazia, seja uma pessoa sem o Espírito Santo, sem o poder de Deus. Isso não é a vontade de Deus. Está muito claro para nós o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. Então eu entendo que quando nós obedecemos a orientação do Senhor Jesus, hoje, por exemplo, trazendo para nós, trazendo para os nossos dias, nós estamos muito longe de Jerusalém. Não é para nós literalmente o quê? Não é para nós literalmente irmos para Jerusalém, mas o buscar a presença do Senhor, sim, é para nós. Amém? Porque o apóstolo Pedro, quando ele pregou, na sua primeira mensagem, ele disse que aquilo que as pessoas estavam presenciando, agora eu estou falando aqui do pós-derramamento do Espírito Santo, do pós-derramamento do poder do Espírito Santo. O apóstolo Pedro disse para aqueles homens que aquilo que eles estavam presenciando era para eles também, se eles se arrependessem e crescem, e também para os filhos deles. Ou seja, nós temos relatos nas Escrituras de que o Espírito Santo, ele não foi apenas, ele foi derramado, sim, ele foi enviado no dia que Jesus disse que enviaria. Próximos, Jesus disse para eles que próximo, pouco depois daqueles dias, a promessa viria, que foi a primeira vez que o Espírito Santo for enviado, foi a inauguração do ministério do Espírito Santo, foi a primeira vez que o Espírito Santo foi derramado com poder, como promessa de Deus, e como uma promessa feita também pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio para desencadear, para todos aqueles que crescem, para que todos aqueles que crescem pudessem fazer parte dessa promessa, pudessem receber, pudessem ser cheios do Espírito Santo. Porque nós, não há como viver um cristianismo sem o Espírito Santo. Ninguém sobrevive sem o Espírito Santo. Não há como. Muitas pessoas, elas decaem, muitos são pessoas aparentemente caídas, desanimadas, sem fruto nenhum, exatamente por quê? Porque ainda não foram revestidos do poder do Espírito Santo. Ainda lhes falta o revestimento de poder do Espírito Santo. Ainda lhes falta uma experiência com o Espírito Santo sobre a vida deles, tá? E eu gostaria de dar um exemplo muito simples para nós entendermos a importância do Espírito Santo. Imagine que um navio, ele está navegando. Agora imagine que aquelas águas cujo navio navega sobre elas se secam. O que acontece com esse navio? Ele para imediatamente. Ele vai atolar e ele não poderá mais sair do lugar. As águas representam o Espírito Santo. Nenhum cristão, nenhum crente, ele vai ter êxito na sua vida cristã. Nenhum cristão, ele vai conseguir caminhar, ele vai conseguir seguir em frente, sem o poder do Espírito Santo na sua vida. Porque nós, o navio, nós somos o navio. Nós precisamos de águas. Aliás, nós precisamos de muitas águas. Sem as muitas águas, nós ficaremos parados. Continuaremos sendo um navio.
continuaremos tendo uma aparência, mas parado, atolado, estagnado. E Deus, a vontade de Deus, não é que nenhum crente fique parado, não é que ninguém seja vazio, fique estagnado, esteja parado enquanto vive. A vontade de Deus para um cristão enquanto ele vive, é que essa pessoa, ela seja cheia do Espírito Santo, é que essa pessoa, ela tenha o fogo do Espírito Santo no seu interior, ela seja uma pessoa que tenha certeza dessa presença e desse poder sobre ela. O poder do Espírito Santo, ele é diferente da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, ela vem no momento em que nós cremos em Jesus. Isso significa que todos, quem aqui crê no Senhor Jesus, levante a sua mão, por favor. Significa que todos aqueles que creem no Senhor Jesus têm o Espírito Santo. Isso significa que todos aqui que já creram no Senhor Jesus já receberam a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele já veio e já se assentou no seu espírito. Agora, o que significa então esse derramar, esse poder? Isso é algo que o Espírito Santo quer dar para todo crente, além da sua presença. Pastor, mas a presença já não é suficiente? A presença, ela é importante. A presença do Espírito Santo, ela sim, ela tem uma importância tão grande, que inclusive, nós jamais mereceríamos e jamais poderíamos fazer qualquer coisa para obtê-la. Nós não jejuamos e não oramos para receber a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo nos é dado gratuitamente quando nós cremos no Senhor Jesus. Quem está entendendo? Quando você crê no Senhor Jesus, quando você o confessa como Senhor, imediatamente o Espírito Santo lhe é dado. Porém, ele é dado-lhe a presença do Espírito Santo. É dado-lhe o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo vem e se assenta no seu espírito. Ele não se assenta na sua alma e nem no seu corpo. Aliás, você nem sente que ele veio. Aliás, você nem percebeu que ele já veio. Inclusive isso, muitas pessoas, por falta desse conhecimento, muitas pessoas pensam que não tem a presença do Espírito Santo. Na realidade, o que muitas pessoas não têm é o poder do Espírito Santo, é o revestimento de poder. O que muitas pessoas não têm é aquilo que o Espírito Santo tem para nos dar. E eu quero explicar para você aqui, que a presença do Espírito Santo, nós não pagamos preço para obter. Isso acontece simplesmente quando nós cremos, e isso é algo gratuito para todos aqueles que creem. A presença do Espírito Santo é algo gratuito. Quando você creu, ele já veio. Agora, quando nós falamos em buscar, quando nós falamos em jejuar, quando nós falamos em voltar o nosso rosto para buscar mais de Deus, nós estamos falando agora daquilo que o Espírito Santo tem para nos dar, que não é de graça, que é o seu poder, que aí sim, isso nós devemos buscar. Isso sim nós devemos pedir, devemos perseverar, devemos aí sim nos esforçar em oração, com jejuns, com pranto, com choro, com busca, com oração. A presença do Espírito Santo, ela é gratuita. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 6. Olha o que diz o texto de Gálatas 4 e 6.
Gálatas 4:6 diz assim. Isso é muito importante que você entenda e compreenda. Diz assim, ó: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu, que clama, Abba, Pai, dentro do nosso espírito. Isso que o apóstolo Paulo está falando, não é o poder do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. Que todos aqueles que se tornam filhos de Deus, recebem o Espírito de seu Filho, como aqui está dizendo no texto. Pastor, eu pensava que eu não tinha o Espírito Santo, e às vezes eu até ficava triste, achando que eu não tinha o Espírito Santo. Mas meu irmão, eu digo para você, minha irmã, a presença do Espírito Santo, ela é dada quando você crê, e isso é gratuito, e isso é pela fé. Olha só, de sorte, versículo 7, que já não és escravo, porém filho, senão também herdeiro por Deus. Eu gostaria que você abrisse também no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 11. O Senhor Jesus, Ele disse, vamos ler o versículo 12, que é na realidade o versículo que vai fazer concordância com Gálatas 4:6, que nós acabamos de ler. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu. Isso é exatamente o que nós acabamos de falar. Quando uma pessoa, ela confessa Jesus como único Senhor, entenda bem, eu não estou falando em você agregar a fé em Jesus na sua vida. Eu estou falando quando uma pessoa, ela assume a fé em Jesus como a sua única fé. Quando ela deixa todas as suas crenças para trás, quando ela troca, agora eu vou trocar todas as crenças que eu tinha, e agora eu vou assumir somente a fé no Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo? Nós não podemos agregar a fé em Jesus junto com tudo aquilo que eu carregava, que eu trazia junto comigo. Nós não podemos fazer isso. Isso não é conversão. Agregar, ou seja, agora a fé em Jesus é mais uma das minhas crenças. Isso não é conversão. Quando alguém faz isso, essa pessoa não está se tornando filho. Entenda isso. Porque quando alguém fala que crê em Jesus, mas também crê que Maria é mediadora, mas que também crê em outras coisas, essa pessoa, ela não se enquadra nesse texto bíblico que nós acabamos de ler, e ela não está, se ela não se enquadra, então ela não se torna filho, e não se torna agora participante da promessa de Deus, porque isso que nós estamos falando, de continuar com as crenças que eu tinha, e agregar a fé em Jesus, isso não é conversão. Isso daí, na verdade, é quando uma pessoa, ela se converte não ao cristianismo, não à palavra de Deus, mas é quando ela se converte mais ou menos como as pessoas se converteram lá em 312
depois de Cristo, nos dias do imperador Constantino. Foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas agregaram o cristianismo, mas continuaram com o seu paganismo, com as suas crenças. Continuaram com as suas imagens de escultura, mudaram alguns nomes, mas simplesmente só agregaram a fé em Cristo Jesus. E a fé em Cristo Jesus, ela não pode ser agregada, ela é algo único, ela é algo que foi determinado por Deus, unicamente para que alguém possa obter a salvação, e para que alguém possa receber gratuitamente o Espírito do Senhor. É quando alguém abandona tudo aquilo que acreditava, as crenças do passado, e agora confessa apenas o Senhor Jesus como seu único Salvador. E agora essa pessoa, ela crê somente em Jesus, e mais nada além de Jesus e a sua palavra. Quem está entendendo? Então, nós estamos aqui fazendo um passo a passo, de como alguém se torna filho. E quando alguém se torna filho, essa pessoa recebe gratuitamente o Espírito Santo. Mas quando isso acontece, isso é apenas o começo da vida de uma pessoa, do caminhar cristão de alguém. Isso não é o ápice, não é o cume do cristianismo, não é o ápice de uma vida cristã. Quando a pessoa confessa Jesus, isso é o começo. Essa pessoa está começando a caminhar com Jesus. Agora Deus, Ele tem muitas coisas que Ele quer dar para essa pessoa, mas aí, agora essa pessoa terá que buscar. Essa pessoa terá agora que pagar o preço. Pagar o preço, assim como nós lemos no texto de Atos. Quando Jesus fala para eles: olha, agora vocês vão para Jerusalém, e agora vocês vão esperar até que do alto venha, vocês vão ficar em Jerusalém. Percebe que Jesus, Ele não disse para eles irem pregar, Jesus disse para eles esperarem, ficai. Perceba que antes do ide, nós temos o quê? O ficai. Ninguém pode ir sem primeiro ficar. Ninguém pode ir sem ser revestido do poder de Deus. E isso também, quando acontece, também faz parte do começo de uma vida poderosa em Deus. Na realidade, o Senhor, Ele é uma fonte inesgotável. O Senhor é uma fonte que jorra águas e águas e águas e águas. E o seu barco, ele começa a subir sobre essas águas. E logo esse barco começa a andar sobre as águas, ele começa a navegar. Essas águas são o poder, isso é o fluir do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que aquele que crer, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha só, que metáfora linda sobre o Espírito Santo. Da onde que vai fluir? Do seu interior. Agora, por que vai fluir do seu interior? Porque a presença do Espírito Santo, ela já foi enviada gratuitamente. Agora, da onde ele está, do seu interior, do seu espírito, da onde ele está sentado, agora se você se colocar a buscar, agora se você se colocar em oração, se você agora ficar em Jerusalém, tá? Se você agora ficar no seu quarto, se você agora ficar na igreja, se você agora ficar em algum lugar, buscando, se você se colocar agora a buscar, do seu interior vão fluir rios, porque ele já está dentro de você, agora ele quer fluir. Você creu, ele veio, agora ele quer fluir do seu interior. Agora o Espírito Santo, ele quer te dar presentes, ele quer dar os seus carismas. A palavra graça,
ela vem do grego e significa caris. Significa caris, carismas, presentes. É algo que Deus quer dar. Amém? Deus, Ele quer dar. Deus, Ele quer te encher. Deus, Ele quer te revestir. E Jesus, antes de ascender aos céus, Ele deixa muito claro isso para nós. Olha, vão para Jerusalém. Perceba que quando eles andaram com Jesus, eles foram, quem lembra do texto de quando os 70 foram e os 70 voltaram? Só que eles, quando estavam com Jesus, eles foram debaixo de uma palavra de Jesus. Eles não estavam revestidos ainda de poder. Eles foram fazendo uso da unção de Jesus, porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado com o poder. Porém, o Espírito Santo havia sido dado para os discípulos. Você já parou para pensar que o Espírito Santo ele não foi dado no dia de Pentecostes? O Espírito Santo ele foi dado quando o Senhor Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando ele ressuscita, quando ele entra no cenáculo, e ele é reconhecido, depois de ressuscitado, a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus diz para eles, sopra e diz: recebei o Espírito Santo. Ali o Senhor Jesus dá para eles o Espírito Santo, naquele momento, a presença do Espírito Santo. Percebe a diferença da presença e do poder? O que aconteceu no dia de Pentecostes foi o derramamento do poder do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo sobre a vida deles. É quando o Espírito Santo ele reveste, é quando o Espírito Santo ele capacita alguém com o seu poder. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós. O Espírito Santo, além de estar dentro de nós, ele também quer estar sobre nós. Ele também quer nos revestir. Nós estamos falando de poder. Nós estamos falando de capacitação. Nós estamos falando de dons. Nós estamos falando aqui de você ser capacitado, de você ser revestido de poder. Nós estamos falando de você ter poder do Espírito Santo na sua vida, no seu corpo, nas suas palavras. Nós estamos falando de capacitação em você, sobre você. Porém, o Espírito Santo já está em você. Você precisa entender isso. Você precisa entender, porque eu pensava antigamente, que quantas vezes eu pensei que eu não tinha o Espírito Santo? Quantas vezes? Meu Deus do céu, já chorei por causa disso. Falando: Senhor, vem com a tua presença. Só que a presença do Espírito Santo, ela já veio quando nós cremos. Na realidade, o que eu estava pedindo então agora era: vem com o seu poder sobre mim. Vem com a sua unção. E é isso que nós precisamos entender. A presença do Espírito Santo, ela está em nós. O que nós precisamos buscar é o seu poder. Nós precisamos buscar as chuvas. Nós precisamos buscar as águas, o fluir. Quando nós cantamos, né? Sinto fluir teus rios de vida aqui. Oh, isso que nós estamos cantando, nós estamos profetizando o quê? Um fluir. Nós estamos profetizando o poder do Espírito Santo fluindo. Quando nós cantamos, nós precisamos entender o que o Senhor quer fazer nos nossos dias. O Senhor quer derramar o seu poder sobre nós. O Senhor quer derramar o seu fogo. O Senhor quer derramar as suas chuvas. O Senhor, Ele quer quebrantar o nosso coração.
O Senhor, Ele quer nos revestir com grande poder e unção. Nós precisamos entender que isso nos foi liberado. Nós precisamos entender que isso já está liberado. Nós precisamos entender que isso é a vontade do Senhor. Amém? E para isso sim, nós pagamos o preço. Para isso sim, temos que buscar, temos que investir, temos que gastar tempo. Para isso sim, não é de qualquer maneira. Agora a presença, ela vem de graça. A presença faz parte da graça de nosso Senhor Jesus. A presença, ela foi nos dada. Se nós tivéssemos que pagar, nós não teríamos como pagar pela presença. Porque imagine, o valor é inestimável. O valor da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, é o próprio Senhor Jesus em espírito. O Senhor Jesus, Ele nos foi dado pela fé. Eu gostaria que você, no livro de Gálatas, no capítulo 4, acompanhasse comigo. Exatamente. Capítulo 3, versículo 13. Eu vou ler o 13 e o 14 para você entender que a obra de Jesus conclui a sua obra na cruz, morrendo no nosso lugar, para que agora então, o Espírito da aliança, a promessa de Deus feita a Abraão, pudesse ser dada a todo aquele que crê. Vou repetir, dada a todo aquele que crê. Aquilo que é dado não é comprado, sim ou não? O Espírito Santo, a presença dele, ela é dada. Quando você creu em Jesus, o Espírito Santo veio e se assentou no seu espírito. Por isso, tome cuidado aonde você tem levado o Espírito Santo. Por isso, tome cuidado o que você tem feito com o Espírito Santo que está dentro de você. Aliás, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo se entristece. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual foste selado para o dia da vossa redenção. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5:19 diz: não apagueis o Espírito Santo. Ora, como que isso é possível? É possível porque muitos que creram, receberam o Espírito Santo, porém não sabem. Eles não sabem que o Espírito Santo já veio, e agora ele está sentado, ele está dentro de você, e agora você precisa produzir fruto do Espírito. E agora, como você tem o Espírito Santo, você não é mais escravo, como você era no passado. Agora você tem o Espírito, você pode produzir o fruto do Espírito. Você agora, tendo o Espírito pela fé, agora você pode perdoar aquela pessoa que você não conseguia perdoar. Agora você pode ser diferente, você não é mais escravo dominado pelas paixões que te dominavam, porque agora o Espírito Santo se assentou no seu espírito, e agora você tem um novo sentido. Você agora pode fazer a vontade de Deus. Você não é mais, agora você não está mais sob o jugo de Satanás. Porque quando nós éramos escravos de Satanás, nós éramos obrigados a pecar. Nós éramos obrigados, nós éramos escravos. Agora que nós fomos libertos e que nós cremos no Senhor Jesus, nós fomos livres. Nós estamos livres e agora nós temos o Espírito Santo em nós. E agora nós podemos fazer a vontade do Senhor. Nós podemos agora produzir fruto de quem é filho. Amém? E aqui diz assim, no versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Era para você estar lá, mas Jesus foi no seu lugar,
para que você não precisasse ser condenado. Ele foi condenado no seu lugar. Ele se fez maldição para que você não fosse uma pessoa maldita, para que você não fosse uma pessoa amaldiçoada, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, ou seja, através da fé em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos você vê, você não paga preço para receber o Espírito Santo, a presença, é pela fé em Jesus Cristo, para que pela fé recebêssemos o Espírito prometido, amém? E o apóstolo Paulo, continuando aqui, o mesmo texto, ele pergunta àquele povo, ele pergunta, não foi pela fé que recebestes o Espírito? Ele lembra aquela igreja, que eles receberam a presença do Espírito pela fé, e muitos também que buscaram, que ficaram, né, que buscaram o poder do alto também receberam, os dons, mas a presença ela é dada para todos, Deus não faz acepção de pessoas, Deus ele faz acepção de fé, você tem fé em Jesus Cristo, você crê somente em Jesus Cristo, então Deus lhe dá de graça o Espírito da promessa, o Espírito Santo. Mas agora nós estamos falando de um poder que é dado para aqueles que buscam. Nós estamos falando de uma unção, de um poder, de uma autoridade que é dada para aqueles que buscam. É um direito, é algo que está liberado. O Senhor Jesus disse: recebereis poder. Esse poder no original ele significa dunamis. Ele significa poder, é algo que é poderoso, é algo que é como se fosse um dinamite, é um dunamis, que Deus ele dá para aqueles que buscam, para aqueles que se colocam a buscar, para aqueles que querem, que desejam e que buscam. Quem está entendendo a palavra? O avivamento, ele é a vontade de Deus, porém, nós não podemos agendar um dia para que isso aconteça. Nós apenas podemos o quê? Buscar. Nós apenas podemos fazer a nossa parte. A nossa parte é o quê? É orar, é buscar. Agora, quando nós entendemos que o avivamento é a vontade de Deus, pronto, nós iremos buscar. Quando nós não buscamos, é porque nós estamos fazendo o quê? Corpo mole. Quando nós deixamos de buscar, é porque nós não estamos crendo naquilo que Jesus falou. Agora, quando nós cremos, e nós sabemos que é a vontade de Deus, então nós nos colocamos a buscar. Nós não somos soberanos ao ponto de dizer, olha, tal dia nós teremos um avivamento. Mas nós podemos dizer, tal dia nós estaremos buscando um avivamento. Agora, como nós falamos no início da mensagem, um avivamento é quando o Senhor vem e Ele fica, é quando Ele se hospeda, é quando uma cidade é alcançada de uma forma, é algo que é sobrenatural, é algo sobrenatural. Olha, meus irmãos, mais vale um dia de avivamento do que 100 anos de uma igreja fria e morta. Mais vale um dia de uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, do que 200 anos ou mais, ou 1000 anos que seja, sem o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, ele é a diferença na vida daqueles que entenderam o propósito de Deus. O apóstolo Paulo, ele entendeu que o propósito de Deus não era palavras bonitas, de sabedoria humana, persuasivas. O apóstolo Paulo entendeu que na realidade nós deveríamos buscar o poder de Deus. No entanto, que ele é frustrado em Atenas. Em Atenas ele faz um discurso muito bem elaborado. E a Bíblia relata que
3, 4 pessoas, acho que no máximo acho que nem 5 pessoas foram alcançadas. O apóstolo Paulo capricha, ele chega no Areópago de Atenas, e ali ele faz um discurso muito bonito, bem elaborado, e ali ele não tem uma grande colheita, e o apóstolo Paulo, ele entendeu que na realidade, nós precisamos mesmo de nos encher do poder de Deus. O que nós precisamos mesmo é nos revestir do poder de Deus. E quando ele entra em Corinto, agora então entendendo isso, o apóstolo Paulo vai não com palavras, mas com poder. 2 Coríntios capítulo 2, vamos comigo. Olha só, o apóstolo Paulo relatando aqui, é 1 Coríntios, tá? Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2. 1 Coríntios 2 e 2. O apóstolo Paulo diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. É mais ou menos assim, ó. Igual eu vou falar para vocês agora. É mais ou menos assim. Irmãos, eu vim pregar para vocês sobre Jesus. É mais ou menos assim. Eu vim falar de um Jesus para vocês que vocês não conhecem. Talvez alguns ouviram falar. E este Jesus foi crucificado numa cruz. E a este Jesus Deus o ressuscitou de entre os mortos. Aí o negócio já começa as pessoas já começam a, opa, peraí, como assim? Ninguém voltou dos mortos, ninguém ressuscitou. Peraí, se este Jesus ressuscitou, então ele está vivo. E esta vida de Jesus, esta presença de Jesus, esta obra de Jesus consiste então em demonstração de poder e sinais, para que muitos venham crer, através do poder. Então o apóstolo Paulo ali, a Bíblia diz que pelas suas mãos, muitos sinais foram feitos. A Bíblia diz que muitos doentes foram curados, muitos demônios foram expulsos. Então a sua pregação ali, ela teve um sentido diferente do que aquelas pessoas estavam acostumadas, com aqueles sermões e rituais frios e normais, e tudo dentro da normalidade, pois o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O doente é curado, o demônio sai, o demônio cai de joelho, o demônio grita diante do poder de Jesus. O doente é curado, o Evangelho é pregado, o pecador se arrepende, crê e recebe o quê? A presença do Espírito Santo. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. E aqui ele fala: e foi em fraqueza e temor, e grande temor, que estive entre vós. Para você ver, todos que olhavam, viam um homem simples, um homem normal, porém que carregava a autoridade que está no nome de Jesus. E nós precisamos entender que há um poder liberado, há um poder, e este poder, ele é dado para aqueles que buscam. Este poder, ele é para a igreja do Senhor. Este poder, ele não é só para o pastor. Esse poder não é só para o apóstolo, só para o bispo. O poder de Deus está liberado para todo aquele que buscar, para todo aquele que orar, que desejar. O Senhor prometeu que derramaria água sobre o sedento. E aqui ele disse no versículo 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagens persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo fala assim, 4 versículo 7, temos porém este tesouro em vasos de barro. Entenda que você vai continuar sendo a Maria, o José, o João, o Sérgio, o Alex, a Claudionora,
a Silvana, a Ana, o Denner. Você vai continuar sendo a mesma pessoa, porém, lhe será dado e está liberado sobre a sua vida algo poderoso, que é um tesouro. Nós somos vasos de barro mesmo, mas aquilo que Deus coloca em nós é algo precioso e poderoso. Olha só, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Nós nunca podemos nos esquecer que aquilo que Deus nos dá, veio dele, é dele, está em nós, mas toda a excelência, toda a glória, pertence ao Senhor, amém? Pertence ao Senhor, não é nossa. Eu não tenho algo de Deus porque eu mereço, eu não tenho algo de Deus porque eu sou bom, eu tenho algo de Deus porque eu creio. Se você crê, então busque. Se você crê, se você deseja mais de Deus para a sua vida, então vamos buscar junto conosco. Busque na sua casa, busque na igreja, aonde você estiver, clame por mais de Deus, clame pelo poder de Deus sobre a sua vida, clame pelos dons do Senhor. O apóstolo Paulo diz: buscai com zelo os dons espirituais. Busque, clame, peça e receba da parte de Deus, amém? Esteja com o seu coração sincero, esteja com o seu coração limpo, porque é claro que a unção de Deus, ela não vai dividir lugar com o pecado. Não poderemos ter a unção e tolerar o pecado. Nós precisamos ser violentos com o pecado, nós precisamos expurgar, pôr para fora. Em relação ao pecado, nós temos que usar de violência contra ele. Se você detectar algo na sua vida, você precisa usar de violência contra o pecado. Você precisa se arrepender, você precisa tirar qualquer coisa que esteja na tua vida, que seja pecado. Pecado a gente não passa a mão não. Pecado a gente não, realmente você é violento, você joga bem longe. Pecado é algo imundo, pecado é algo que você põe fogo, pecado é algo que você destrói, amém? Aí sim, quando você tem essa visão, esse coração, o coração limpo, então você pode buscar, que o Senhor vai pôr unção na tua vida, o Senhor vai derramar azeite sobre você, o Senhor vai encher a sua vida. Mas se você for uma pessoa que se realmente entendeu e preparou, nós estamos falando de Deus se hospedar, então arrume a tua casa, prepare a sua casa e clame pelo Senhor, porque Ele quer encher, Ele quer se hospedar, Ele quer operar maravilhas. Deus, Ele quer fazer coisas maravilhosas no nosso meio, amém? Bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Ou seja, nós não podemos agendar, mas nós podemos fazer a nossa parte, e a nossa parte é obedecer, a nossa parte é sermos bons filhos. Nós nos tornamos filhos pela fé, sejamos bons filhos, isso nós podemos fazer. Nós podemos ser bons filhos, ser obedientes, nós podemos observar qual é a vontade de Deus e podemos obedecer, podemos então nos colocar na posição, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. A Bíblia diz no livro de Tiago, no capítulo 5, portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor, observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas. Olha que maravilha. Você deve pedir e você deve esperar por isso. Você deve pedir e você deve desejar. Isaías 44, 3 diz que o Senhor derramará água sobre o sedento. Se você é uma pessoa
que está sem fome, você precisa pedir para o Senhor fazer que você tenha essa fome. Você precisa falar para o Senhor: Senhor, eu não me conformo com esse estado de, sabe, com esse estado de mornidão, de não ter fome, de não ter sede. Senhor, eu não aceito ficar assim. Senhor, desperta o meu ser. Você precisa pedir para Deus. Você precisa falar para Deus qual é a sua situação. Não vos conformeis. Amém? A Bíblia diz: buscai, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei. Ou seja, você pede, você busca, você insiste. E o Senhor, Ele dá. O Senhor é Pai. Amém? Deus é Pai. O Senhor quer dar, o Senhor quer derramar. Isso é a vontade de Deus para a sua igreja nesses dias. E eu gostaria que você, juntamente comigo, durante essa semana, às 3 horas da manhã, você pudesse orar, você pudesse pedir ao Senhor avivamento para a igreja dele, avivamento para a sua vida. Eu gostaria que você pedisse também algo que você tem buscado. Talvez você tenha buscado paz, né? Não que você não tenha paz dentro do seu coração, mas talvez você está buscando paz ao seu redor, para a sua família, para a sua casa. Então, você vai colocar diante do Senhor os seus pedidos. Primeiro, aviva no Senhor, aviva a tua igreja. Senhor, aviva o meu coração. E também, é lógico, você vai pedir algo para o Senhor, para a sua vida, para a sua casa, algo que seja um pedido seu para o Senhor. Amém? E nós estaremos buscando, estaremos clamando, e domingo nós estaremos aqui no encerramento. E eu gostaria de ter aqui domingo que vem uma concentração de fé e de milagres. E eu gostaria de lembrar mais uma vez e pedir que você evangelize, que você traga pessoas, para que nós tenhamos aqui pessoas curadas, pessoas libertas, tenhamos aqui, amém? Tenhamos aqui o poder de Deus manifestado, tenhamos aqui a demonstração do poder de Deus. E nós sabemos que isso está entre nós. Nós sabemos. Amém? Nós sabemos. Deus, Ele se manifesta. Nós já vimos aqui muitos sinais. Hoje o sinal que nós temos aqui é a palavra, é a pregação, que é bem-vinda, ela é tudo para nós, é a nossa base. Mas nós já vimos aqui muitos sinais, mas nós queremos mais. Isso depende de nós também, amém? Depende de nós. A característica de uma pessoa que é salva é querer salvar outras pessoas também. Isso é fruto também de uma pessoa que é salva. Ela não é acomodada, não é egoísta. Ela deseja ver pessoas sendo salvas, pessoas sendo alcançadas. Isso é algo que está na vida de quem é salvo. Tem pessoas que, às vezes eu fico olhando assim e falo: Senhor, sabe, a pessoa nunca trouxe uma pessoa na igreja. Eu falo: meu Deus do céu, tem misericórdia, tem misericórdia. O fruto, uma das características de uma pessoa que é salva, ela quer salvar pessoas também, amém? É lógico que às vezes você convida e as pessoas não venham, mas ore, faça isso debaixo de oração. Você vai ver se você não consegue trazer. Você vai ver se você não consegue arrastar aí pessoas para serem curadas, libertas através da sua vida. Amém? Coloque as mãos, glória a Deus, no coração. Depois de muito chorar, depois de muito penar, descobri que só com Jesus teria amor, paz e compreensão, Em Ti, Senhor, me apeguei, em Ti, Senhor, me apeguei, em Ti, Senhor,
me abriguei para sempre, meu Jesus. Te louvarei, te louvarei. Em ti, Senhor, me apeguei, em ti, Senhor, me apeguei, em ti, Senhor, em ti, Senhor, me abriguei para sempre, meu Jesus. Te louvarei, te louvarei. Meu Deus e meu Pai, Senhor, eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo, Senhor. Meu Deus, eu sei que é destas pessoas, eu sei que é destas mulheres de Deus, eu sei que é destes homens de Deus, Senhor, que esse ministério vai alcançar vidas nessa cidade, vai alcançar pessoas que estão escravizadas, que estão presas, Senhor, que estão doentes, que estão sem esperança. Meu Deus, eu sei, Senhor, que essa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que o Senhor levantou. Senhor, eu sei que foi o Senhor que levantou, eu não tenho dúvida no meu coração, que foi o Senhor que levantou este povo, Senhor. Este povo foi o Senhor que levantou, e o Senhor levantou com poder. O Senhor não levantou apenas com palavras, o Senhor levantou com poder. Então eu quero liberar, Senhor, sobre a vida de cada um, unção. Eu quero liberar unção do teu poder, que está na minha vida, Senhor. Eu quero liberar sobre a vida de cada um, e eu peço ao Senhor, que o Senhor derrame do alto, derrame um revestimento de poder. Eu peço que o Senhor derrame o teu poder sobre cada um deles, meu Senhor, sobre cada pessoa, que o Senhor capacite, que o Senhor levante com autoridade, meu Deus, que o Senhor possa dar dons, que o Senhor possa capacitar as crianças, os jovens, os adolescentes, os homens e as mulheres, Senhor, desta igreja, e em nome de Jesus, que eles possam ser canais de bênção, que eles possam ser instrumento do Senhor, aonde eles estiverem, e que semana que vem, Senhor, nós possamos trazer pessoas, nós possamos convidar pessoas, nós possamos trazer pessoas doentes, Senhor, pessoas que estão sofrendo, pessoas que não te conhecem, meu Deus, e nós queremos pedir ao Senhor, que haja libertação, que haja sinais, que haja maravilhas, que haja cura, que haja conversões em massa, Senhor. Eu peço que o poder do Espírito Santo, ele seja derramado sobre esse lugar, e essa semana, Senhor, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos ajude, nos ensine a orar, que o Senhor desperte o nosso coração, que o Senhor nos desperte nas madrugadas, que o Senhor nos desperte durante o dia, que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco, enquanto nós estivermos orando, enquanto nós estivermos buscando, enquanto nós estivermos clamando, Senhor. Espírito Santo, nós não queremos ser uma igreja ritualista, nós não queremos ser uma igreja que escolhe o horário que o Senhor entra e o horário que o Senhor sai. Não, meu Deus, nós queremos, Pai amado, que o seu poder seja derramado, nós queremos que o vinho do Senhor, nós queremos que o poder do alto, nós queremos que a presença, a glória do Espírito Santo, ela venha sobre a tua igreja, ela venha sobre o teu povo, meu Deus, e que em nome de Jesus, que nós venhamos ser, Senhor, catalisadores, instrumentos do Senhor, que nós sejamos, Pai amado, instrumentos, agentes de salvação, agentes de missões, agentes para ganhar almas. Nos dê almas, Senhor. Se você nunca pediu para o Senhor, diga para o Senhor: Senhor, me dê almas. Talvez você nunca pediu isso para o Senhor, mas você sabia que almas
te dará junto com elas recompensas do Senhor, te dará recompensa no dia do Senhor. Talvez você nunca pediu, peça isso para o Senhor. Senhor, me dê almas para ti, Senhor. Senhor, nos dê almas para ti. Nós não queremos estar diante de ti naquele dia de mãos vazias, Senhor. Nós não queremos, Senhor, esconder o talento que o Senhor nos deu. Nós não queremos enterrar o talento. Nós não queremos, Pai amado, ser como os povos pagãos desse mundo, que foram enganados e foram levados escravos achando que eram livres. Eles foram levados escravos para a Babilônia, achando que estavam livres, porque é isso que Satanás tem feito. Satanás tem enganado muitos, fazendo-os pensar que são livres, mas fazendo deles escravos, Senhor. Meu Deus, unja-nos com teu Espírito Santo. Peça